Quero agradecer ao eterno Deus por mais essa grande oportunidade que Ele nos tem dado de nós estarmos aqui meditando na santa e poderosa palavra dEle, palavra de nosso eterno Deus. Eu quero ler juntamente com vocês no capítulo de número 24, no livro de Matitiahu, ou Mateus, seu nome hebraico, Matitiahu, Mateus, capítulo de número 24. Eu quero ler dos versículos 4 até o versículo de número 14. São 9 versículos aí, ou 10 versículos para vocês estarem meditando algo que está nos nossos tempos. Estamos próximos a este fato, a este acontecido que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, nos ensinou. Então, abra sua Bíblia, capítulo 24 de Matitiahu, que é Mateus, né, o seu nome hebraico, e o versículo 4 até o versículo de número o versículo 4 até o versículo de número 14, que nos diz da seguinte forma: E Yeshua respondeu: Cuidado, não deixem ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nesse tempo, vocês serão presos, punidos e condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá, ou da lei, ou da instrução. Mas quem suportar até o fim será libertado. E estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Essa mensagem tenho certeza que está mais próxima, muito, muito próxima de se acontecer. Cremos nesta maneira, cremos que as coisas vão ter um fim segundo o que a palavra de Deus nos mostra, o que a palavra de Deus nos diz. E os discípulos aqui, se nós lêssemos o contexto, vocês poderiam ver que antes eles ficam interessados em saber como se daria ou como se perceberia quando estivesse próximo do fim de todas as coisas. E Jesus então passa a relatar algumas coisas que estarão acontecendo ou que iriam acontecer próximas à sua volta. Paulo, ele escreve dizendo que se nós esperássemos do nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, nas coisas somente deste mundo, naquilo que nós vemos aqui, nas coisas materiais, nas coisas físicas que nós estamos aqui, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Na realidade nós aguardamos algo para o futuro. Na realidade, nós cremos que o Senhor, Ele é poderoso para um dia nós estarmos vivendo para sempre com Ele. Aqueles que têm entrado, né, pelo caminho correto, que têm seguido a Jesus, que diz que Ele é o caminho. Então, aqueles que seguem os passos de Jesus, por certo, que já têm aceitado Jesus como seu Salvador, né, creem que Ele pode salvar e têm seguido as suas palavras, um dia estarão para sempre com o nosso eterno Deus. E nós cremos dessa forma, que esse mundo, né, que aquilo que nós estamos vivendo, que essa vida aqui na realidade não é uma vida, né? É um pedaço, é uma parte, é algo insignificante mediante a uma eternidade, né? Quando nós comparamos o ser humano ao universo, é quase que a mesma coisa, né? O tamanho do ser humano diante desse universo tão tremendo. Então, falarmos em vida aqui nesse mundo, essa vida que alguém pode ter, né, aí 100 anos, né, como no passado alguns chegaram aí 900 anos, é ínfimo em comparação à eternidade, né? Não vou dizer uma eternidade, porque não é uma eternidade, ela é eternidade, né? Então, ela é por si só.
E nós então aguardamos, logicamente, que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E às vezes as pessoas ficam, perturbadas pelos fatos que estão acontecendo. Jesus disse, olha, muitos chegariam no meu nome, querendo enganar, querendo suplantar, mentindo, e as pessoas dariam ouvidos. Nós temos visto até nos nossos dias, vocês sabem que eu estou falando aqui mesmo, lá no Paraná, ainda tem pessoas dizendo que é o próprio Senhor Jesus. Tivemos um aí que faleceu o ano passado, que levantou, um povo seguidor, dizendo que ele era o próprio Senhor Jesus Cristo reencarnado, mas já faleceu, já partiu para a eternidade, não pôde prevalecer. Tudo aquilo que ele prometia, tudo aquilo que ele falava era como um falso profeta, porque ele profetizou muitas coisas que nunca aconteceram. Nos seus dias ele já profetizava e as coisas não aconteceram, e muitos o seguiam. Muitos o seguiam, assim como seguem outras pessoas que vêm se dizendo ser o próprio Cristo, enganando a muitas pessoas. E Jesus falou, olha, muitos falsos cristos, muitos falsos ungidos aparecerão para enganar. Então tome cuidado. Tome cuidado. Qual é o cuidado que eu devo ter? Como que eu posso então identificar o certo do errado? Logicamente que para que a gente possa ter uma identificação do que é certo do errado, nós precisamos ter o contrário daquela coisa. Eu só sei que existe o preto porque existe o branco. Existe o branco porque existe o amarelo. Existe o amarelo porque existe o azul. Então eu tenho o quê? Uma confrontação para fazer. Eu sei que existe as trevas, porque existe a luz. Quando a luz chega, as trevas não aparecem mais, já vão. E sei também que a mentira, ela existe, porém até que se chegue à verdade, porque quando a verdade chega, a mentira se extingue. Assim como as trevas se extinguem diante da luz, a mentira, ela se extingue diante da verdade. Então o que eu preciso saber para comparar, para saber se o líder que eu estou seguindo, se aquele que está me liderando religiosamente, ele está falando a verdade? Eu preciso então saber da verdade. Jesus disse que pela falta do conhecimento da lei, pela falta do conhecimento do ensino da palavra de Deus, porque Torá, ele significa não somente a lei, mas significa o ensino. A raiz da palavra Torá, ela está identificada no hebraico como ensino. Então, nós sabemos o quê? Que nós precisamos aprender da palavra de Deus. Então, o comparativo que nós fazemos, quando nós queremos saber como nós estamos, nós precisamos olhar para o espelho. Nós não conseguimos, a nossa visão, o nosso olho que está grudado em nosso corpo, na nossa cabeça, ele não tem a visão de saber como nós estamos, ou mesmo até para olhar o nosso rosto, a nossa aparência. Nós precisamos então de um espelho para olhar como que nós estamos, como nós nos parecemos, com o que nós parecemos. Precisamos sempre de ter um espelho. Assim mesmo a palavra de Deus, para nós sabermos se os nossos líderes religiosos, eles estão falando a verdade, nós precisamos então usar o espelho que é a palavra de Deus. Precisamos de um comparativo. Quando nós vemos então que as pessoas que estão falando, se dizendo Cristo, ou se dizendo estar pregando alguma verdade, olha, nós então podemos comparar com a palavra de Deus, a genuína, poderosa, inefável palavra de nosso Deus, do nosso eterno Deus, que deixou aqui escrito. Alguns até dizem, não, mas foram escritos por homens, Foram homens que escreveram. Lógico, ele não iria usar um mosquito, um elefante para escrever, ele não iria usar nem mesmo um macaco, que dentre os animais parece ser o mais inteligente, ele não iria usar, ele teria que usar os homens. E também se ele mesmo tivesse feito como ele fez as tábuas da lei, muitos talvez não acreditariam, diziam que não era possível. Então, na realidade, ele usa aqueles componentes que ele tem, os instrumentos que ele usa para fazer, para levar a mensagem, são as pessoas. A Bíblia até nos relata, Pedro nos relata que os anjos quiseram fazer esse trabalho de evangelização, mas o Senhor não deixou para os homens. Jesus convoca os 12 apóstolos e depois convoca somente os 11
porque um já havia falecido, o traidor já havia falecido, já tinha tirado a sua vida. Ele convoca eles para o quê? Para que eles viessem então fazer a vontade do Senhor, que era: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, pregar mediante as verdades da palavra de Deus. Como eu disse, nós precisamos de um comparativo para saber. Jesus falou: olha, fiquem alertas, fiquem atentos contra os falsos profetas, porque eles aparecerão para levar muitos ao engano, ao erro, pregando mentiras que as pessoas iriam acreditar. Por quê? Porque verdadeiramente não conhecem a verdade. Quando nós conhecemos o verdadeiro, nós não aceitamos os falsos, né? Muitas pessoas recebem notas de dinheiro falsas, porque na realidade não conhece o verdadeiro. Mas aquela pessoa que conhece o verdadeiro, né, quando as pessoas vão passar ali nos caixas bancários, o que acontece? Eles têm tanto tato com a nota verdadeira, que ao pegar uma nota falsa, ele já percebe no momento que a pessoa está ali retirando, ele percebe que aquela nota ela é falsa, e ele então suspende aquela nota, tira aquela nota de circulação. Por quê? Porque ele, na realidade, conhece o verdadeiro. Então, só quando nós conhecemos o verdadeiro é que nós podemos identificar aquilo que é falso, aquilo que está dentro da falsidade. Então, quando Jesus diz: olha, virão muitos falsos profetas para enganar as pessoas, nós precisamos saber o quê? Que na realidade, para sabermos se ele é um falso profeta, se ele está falando coisas que a Bíblia não consta, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Precisamos conhecer aquele que nos trouxe, né, o conhecimento de Deus. E o que é? A própria Bíblia Sagrada, né? Como um todo hoje, tanto o Primeiro Testamento como o Segundo Testamento, que veio complementar a salvação em Jesus Cristo, a Brit Hadashah, a nova aliança, né, que veio ser trazida através de Jesus Cristo, mas nunca desprezado aquilo que já foi feito. Por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu não vim descumprir nada, eu não vim discordar de nada, eu não vim mudar nada daquilo que está escrito, nem um tracinho de qualquer letra que pode existir. Eu não vim trocar nenhum tracinho que mudaria muitas vezes o sentido da palavra. Ele disse: eu não vim fazer isso, né? Não vim trocar nada, nem tirar a menor letra, né, do alfabeto hebraico, nem um tracinho de uma das letras que pode se aparecer e que seriam interpretadas como outras letras. Ele falou: não vim mudar nada, eu vim cumpri-las, ele disse, e ele cumpriu cabalmente, integralmente a palavra de Deus. Então ele veio dizer: olha, eu conheço, eu sei, por isso estou seguindo. Talvez as pessoas não sabiam, não conheciam tão direito e não puderam interpretar quando Jesus chegou. Mas quando nós conhecemos, quando nós temos o contato com a palavra de Deus, então o que acontece? Eu sei identificar o falso do verdadeiro. Eu sei identificar aquele que está falando mentiras daquele que está falando a verdade. Eu sei identificar aquele que está fora do contexto da palavra de Deus, fora do contexto do que Deus quer de nossas vidas, daquele que está dentro do contexto do que Deus quer de nossas vidas. Então, para isso nós precisamos o quê? Ler a palavra de Deus. Nós precisamos tomar contato com a palavra de Deus. Nós só não podemos ter a palavra de Deus em casa, como muitos têm, que a deixam na estante, né? Às vezes deixam aberta ela lá num versículo, achando que aquele versículo vai livrar do mal, assim, usando ela como um amuleto, né? Nós sabemos que não é dessa forma. Nós sabemos que nós precisamos conhecer. O Senhor espera que nós tenhamos contato com a santa e poderosa palavra dele, que ele nos deixou a mim, deixou a você, e aguarda, espera que nós possamos segui-la, que nós possamos estar entrando num contato direto, né? E tenho certeza que as pessoas que têm esse contato, elas nunca serão enganadas. As pessoas que procuram, que buscam, o Senhor vai alertá-los, porque o Espírito Santo trabalha através da leitura. Não é como nós lermos um livro comum, né? A Bíblia Sagrada não é como nós estarmos lendo qualquer outro tipo de leitura, não. Ela tem a ação do Espírito Santo. Por isso muitos não querem,
né? Por isso muitos fecham ela e vão atrás de outros livros. Por quê? Porque se ele começar a trazer o conteúdo, o contexto e o texto da palavra de Deus, as pessoas vão perceber que aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, que às vezes está de porta em porta na sua casa, que às vezes está lá batendo na sua casa nos dias de semana, nos finais de semana, ele está trazendo algo que não pertence à realidade da palavra de Deus. Por isso ele cita um versículo, ele cita algo da palavra de Deus, depois ele traz um livro, algum outro escrito, para que você aprenda dentro daquele outro escrito. Não é assim. Nós precisamos saber, interpretar, nós precisamos ler, nós precisamos ver o texto, o contexto, o momento histórico daquilo que foi escrito. Precisamos nos aprofundar para o quê? Para que quando nós olhamos para alguém, que ele diga alguma coisa, nós sabemos se ele está sendo falso ou se ele está sendo verdadeiro dentro da palavra de Deus. E o Senhor diz, olha, essa palavra, quando eles se preocupavam com o fim, né? Jesus passou a relatar algo, né? As perseguições que teriam sobre a igreja de Jesus Cristo, a contrariedade, e isso nós vemos no mundo atual, leis sendo feitas contrários à vontade da palavra de Deus, querem contrariar aquilo que a palavra de Deus diz, a moral, a ética cristã, a ética religiosa. As pessoas vêm burlando, né? Através de leis, obrigando que sejam feitas coisas contrárias à própria palavra do nosso eterno Deus. As pessoas então vêm trazendo o mal, né? Vêm trazendo o mal à população, às pessoas, dentro das leis, proibindo, muitas vezes até querendo proibir a leitura da palavra de Deus, querendo proibir que você pregue a palavra de Deus, que você transmita para alguém, que você leve conhecimento para alguém da palavra de Deus. E isso, Jesus disse, muitos serão perseguidos, muitos morrerão, muitos sofrerão por mim, por minha causa, porque seguem a minha palavra, porque seguem, né, estão me seguindo, porque são seguidores. Mas ele disse, olha, as boas novas serão pregadas, queira ou não queira, para o fim as boas novas vão ser pregadas, para a sua volta, que nós esperamos a volta de Jesus Cristo, conforme a sua promessa, cremos nisso, temos fé nisso e aguardamos que ele venha buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aguardamos isso, mas ainda essa palavra vai ser pregada a todas as nações. Sabemos que hoje, nos nossos dias, é quase impossível, né? Países que proíbem a entrada da verdadeira palavra de Deus, não deixam que você carregue, não deixam que você pregue, não deixam que você leve nada referente à palavra de Deus, que você fale em público, né? E são pessoas, são condenadas à morte, porque leram, porque falaram, porque estiveram em contato com a palavra de Deus, estiveram ensinando a palavra de Deus. Mas nós sabemos que um dia essa mensagem vai ser pregada a todas as nações, todos conhecerão, né? Todos conhecerão, e aí Jesus disse, aí então virá o fim, né? Então não fique preocupado com isso, fique preocupado com a sua vida, com o que você tem que apresentar a Deus, né? Fique preocupado se você está seguindo um líder religioso que fala a verdade ou ele não fala a verdade. Fique preocupado com isso. E para saber, então, como eu disse, você precisa conhecer, não só tê-la, não só comprar e dizer, olha, eu tenho a Bíblia em casa, a Bíblia está lá na minha estante, ou até usar, ou levar com você, né? Mas nunca ter o contato da sua leitura, né? De uma leitura metódica, de uma leitura que seja abrangente para o verdadeiro entendimento. Não ler um versículo aqui, um versículo lá, não. Uma leitura em que você possa interpretar a verdade e conhecer a verdade, para que a mentira não possa levar você ao erro e depois não ter mais saída, né? Porque às vezes as pessoas, Jesus disse, muitos conduzem, né, ao abismo, né? Há líderes que estão, homens cegos, que estão privando, eles não entram, né? Eles caem no abismo e levam outros para o abismo. Mas se você conhecer, se você ler, você não vai ficar preocupado, porque a hora que alguém vier falando alguma coisa que você sabe que é mentira, você sabe, não, esse é um falso profeta, ele está profetizando em verdades na minha vida, ele está profetizando algo que não tem nada a ver comigo. Então você vai ter a certeza absoluta daquilo que seja verdade ou daquilo que não seja verdade. Mas eu espero que você conheça a palavra de Deus, que você aceite Jesus como seu Salvador, que você esteja ligado com o nosso Deus, para que um dia também você possa passar a eternidade com Ele.
um dia eu digo que você possa estar com Ele para passar a eternidade, melhor dizendo, que eu também espero estar lá e quero ver você lá e oro para que o Senhor possa trazer você lá para estar conosco também. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e que você não seja enganada pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, por aqueles que se dizem ser e não são do nosso eterno Deus, que não trazem a mensagem verdadeira que vai te levar para a presença do nosso eterno Deus. Que você conheça, leia a Bíblia Sagrada e aí compare todos aqueles que você tem ouvido, todos aqueles que você tem seguido, se estão certos ou se estão errados. Se estiver certo, permaneça. Se não estiver, então saia, procure alguém que vai te dizer a verdade, que vai te encaminhar na verdade, e assim você, tenho certeza, um dia com Cristo Jesus estará nos céus. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor com você. Amém.